Olá, seres de luz, namastê, paz e luz para todos vocês. Estamos aqui no 37º dia, é isso mesmo, gente, eu nem acredito. Quanta coisa que a gente viveu juntas aqui, hein, durante esses 40 dias. Mas vamos deixar para as despedidas no último dia, porque hoje a gente ainda tem muito conhecimento, muita coisa para a gente falar. E vai ser muito especial. Vocês que estão chegando agora, que ainda tem chegando... Gente, tem pessoas ainda chegando aqui no grupo. Eu fico muito, mas muito feliz e muito honrada com nossos processos, com vocês aqui chegando e sentindo no coração da nossa jornada. São tantas coisas que eu nem sei o que falar. Mas vocês que chegaram depois, eu vou deixar todo esse conteúdo dentro da Spotify, do YouTube, você pode acompanhar por lá os outros áudios, tá bom? Mas vocês podem começar daqui comigo, já que vocês chegaram agora, pode começar aqui e depois vocês seguem para os outros dias, tá bom? Nós estamos no 37º dia e o tema de hoje é partilhando sua mensagem de vida. Hoje ele parece que é uma continuação do de ontem, porque a gente fala sobre a nossa missão de deixar a nossa mensagem aqui no mundo, a nossa missão de partilhar a nossa história, de partilhar a nossa transformação, para que a gente possa segurar nas mãos da nossa comunidade, seguir aqui levando a palavra, levando o ensinamento do quê? De se amar, de se conhecer, de sermos pessoas melhores, de sermos luz, de levar a luz para o mundo. Eu acredito que essa é a mensagem que está ficando bem clara para mim, e quanto mais eu chego nos últimos dias, mais eu sinto que esse é o propósito da nossa vida. A gente ser luz, a gente levar luz para o mundo, a gente iluminar a nossa vida, o nosso coração e também ser esse canal de luz para outras pessoas. Olha que interessante. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. João capítulo 5, versículo 10. Deus lhe deu uma mensagem de vida para partilhar. Gente, abrace, honre a tua história, porque essa é a sua mensagem que você vai partilhar para o mundo. Sabe por quê? Porque a sua vida honra a sua história, honra tudo o que aconteceu na sua vida, porque é isso que vai te levar a ser um canal de luz, porque você vai viver uma transformação. Você vai iluminar a sua vida e depois você vai seguir iluminando muitos corações, muitas almas. Olha o que fala aqui. Quando você se tornou cristão, da mesma forma se tornou o mensageiro de Deus. Deus quer falar ao mundo através de você. Paulo disse, nós falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. E quando a gente fala de cristão, significa o quê? Que a partir de agora, a partir desse momento, desse entendimento, a gente acredita em Cristo, né? Quando eu falo isso, sem vínculo nenhum com religião, vocês que já me seguem aqui, sabem que a Camila é autoconhecimento e espiritualidade com muita leveza. Eu sou curiosa de conhecer outras religiões. Eu gosto de estar aonde existe amor, aonde existe luz, aonde existe o que o meu coração sente alegria de viver. Então, o que eu sinto? Eu sinto que Cristo... eu acredito em Cristo, que Cristo vive em mim, que eu sou uma parte, que nós estamos juntas. E se eu vivo isso, eu me torno uma mensageira de Deus, né? Vocês todas aqui, se vocês sentirem isso no seu coração, é isso que vai acontecer. Vocês são mensageiras aí levando uma mensagem de amor e de luz para as pessoas. Sabe por quê? Deus quer falar ao mundo através de você. Então Deus precisa de você. Precisa sim. Se sinta abençoada por isso. Gente, eu tô tão feliz. Olha aqui, vamos continuar. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você tem um depósito de experiências que Deus deseja utilizar para trazer outras pessoas para a família
que é a igreja, a comunidade. A Bíblia diz que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Sua mensagem de vida está dividida em 4 partes. A gente vai falar dessas 4 partes, mas antes eu quero falar assim, gente, quando ele fala aqui em igreja, fique à vontade da sua crença, tá? Eu sou uma pessoa que eu não me identifiquei em nenhuma igreja, em nenhuma doutrina. Eu me identifico com Cristo, com Jesus na minha vida, com os meus rituais, com a forma onde a Camila se sente leve, onde a Camila se sente eu. As minhas comunidades, onde eu crio e falo de Deus, são comunidades assim, de leitura, onde eu falo de autoconhecimento, onde eu falo de espiritualidade, sem a gente se encaixar. E por isso aqui não é sobre religião, e sim sobre a nossa fé, no que a gente acredita, né? Então, se a gente acredita em Deus, eu acredito, né? O que você acredita, tá bom? Olha aqui que ele fala. Aqui as 4 partes, né? A mensagem está dividida em 4 partes. Seu testemunho, a história que você iniciou um relacionamento com Jesus. Suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Suas paixões de origem divina, as questões pelas quais você mais se interessa segundo a forma que Deus lhe deu. As boas novas, as mensagens de salvação. A gente vai falar um pouquinho de cada uma. Olha o que ele fala aqui. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo foi importante na sua vida. Pedro nos disse que fomos escolhidos por Deus para fazer sua obra e falar por ele, a fim de dizer aos outros, noite e dia, a diferença que ele fez por vocês. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, vocês serão os meus advogados. Ele quer que você conte a sua história para os outros. Dar seu testemunho é uma das partes principais da sua missão na Terra, porque é original. Gente, nossa história, nosso testemunho, nossa verdade, o que a gente viveu, o que a gente vivenciou, as nossas experiências. Quando que você percebeu que houve uma transformação? Foi a partir dessa leitura desse livro? Foi uns dias antes? Foi depois? Foi quando? Conta aqui pra mim. Conta pra você. Pra gente poder fazer todo esse alinhamento. Olha aqui. Ele fala, hoje eu gostei bastante aqui, que ele vai falando de várias partes, né, que a gente vai dividindo. E aqui dentro do testemunho ele fala pra gente escrever, né? Eu gosto muito da escrita terapêutica, quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre a escrita terapêutica, né, da importância de a gente colocar o que está na nossa mente, materializar ali no papel, escrito, né, para que fique muito mais fácil o entendimento. E também a escrita, ela é terapêutica, ela é movimento, sutilmente também está acontecendo coisas na hora que a gente escreve. E olha o que ele fala, ele dá 4 frases, né, perguntas pra gente escrever aqui. Olha a primeira. Como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de Jesus antes da Camila vir falar aqui desse livro. Então eu quero que vocês escrevam aí. Eu vou contar a minha história um pouquinho bem rápido, assim, para não ficar muito longo o nosso áudio, mas para vocês entenderem que Jesus está na minha vida muito antes de eu até imaginar. Né? Eu acredito que todos esses lugares que eu vivi, esses países que eu morei, né, esses países que eu conheci, eu fiquei muito tempo sozinha, perambulando pelo mundo, ele já estava comigo. E sem eu sentir, ele já estava presente, cuidando de todos os detalhes. Eu tinha praticamente... eu estava na faculdade, eu fazia estágio lá no estádio do Morumbi, em São Paulo. E lá eu conheci uma pessoa que me deu a minha Bíblia, e eu tenho ela comigo até hoje, eu ainda não mudei ela, eu quero atualizar a minha Bíblia. Eu sinto que esse ano eu vou atualizar ela. E eu ganhei ela no dia 11 de dezembro de 2006. Gente, olha isso, 11/12, um dia antes do aniversário do estúdio. Olha isso, olha a sincronicidade, né? Mas eu ganhei em 2006, e nesse dia...
Antes eu já até ia para a igreja, né? Tinha esse movimento com a minha família, mas nunca ninguém tinha me perguntado se eu aceitava Jesus na minha vida. E nesse dia que eu ganhei a minha Bíblia, essa pessoa me perguntou se eu aceitava Jesus na minha vida, para que ele escreveu assim, ó: Camila, minha amiga, aqui você achará a vontade de Deus. Obedeça e seja mais que feliz. Essa daqui foi o meu presente que eu recebi em 2006, que eu aceitei ali, e naquele dia ele falava que o céu estava em festa, né? E até então eu não entendia muito bem. Mas eu tenho ela aqui comigo até hoje, que me acompanha. E assim foi onde tudo começou, né? Eu tinha... Não vou fazer as contas aqui da idade, mas enfim, né? Foi 2006. Escrevem vocês aí também. Falem comigo, compartilha. Cá, faz tempo. Não, cá, não sigo. Não, cá, não sei. Sabe por quê? Não significa que a gente aceita Jesus, que a gente faz parte de uma religião, porque Jesus nunca falou sobre religião. Ele fala sobre a nossa fé, o nosso amor, a gente acreditar na verdade que ele veio, né? Ó, como percebi que precisava de Jesus? Em que momento eu percebi que eu precisava dele? Olha aqui, como comprometi minha vida com Jesus? E por último, a diferença que Jesus faz na minha vida. Aqui é pra gente refletir, escrever. Quem quiser escrever e compartilhar comigo, fala aqui comigo que a gente vai fazendo essa troca bem gostosa. A próxima é: sua mensagem de vida inclui suas lições de vida. Gente, a minha gatinha, ela subiu aqui em cima do violão. Ai, pera um pouquinho que eu vou tirar ela aqui. Pronto. Ó, aqui ele fala assim: sua mensagem de vida inclui suas lições de vida. Quantos aprendizados, né? E aqui ele traz algumas perguntas pra gente. Ele até escreve essa palavra, eu achei muito legal. Cutucar suas memórias e fazê-lo começar a movimentar. Olha isso. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com o fracasso? Pega o papel e caneta aí, gente. Vamos anotar se vocês quiserem escrever enquanto eu vou falando. Mas coloca aí. O que Deus me ensinou com o fracasso? Dá pause no áudio, pega papel e caneta. Se você não pegou ainda, corre lá e pega. E vamos juntas. O que Deus me ensinou com o fracasso? Eu tenho uma história para partilhar, enquanto vocês vão aí bolando alguma coisa aí na sua mente, cutucando aí a sua memória. Que uma vez, quando eu voltei para o Brasil, eu não voltei para ficar, mas eu estava sentindo que eu tinha que fazer um movimento na minha vida, né? Mas não era voltar para o Brasil, era mudar de um país para o outro, que eu estava nos Estados Unidos, aí depois eu fui para Malta, depois eu fui para Itália e depois eu vim para o Brasil. Mas uma pessoa, um ser de luz, virou para mim e falou assim: como você se sente ter fracassado nesse país e mudar para outro? Aquilo me incomodou tanto. Eu falei assim: nossa, essa pessoa tá falando que eu fracassei, mas eu não fracassei. Mas dentro de mim algo tinha fracassado. Ela falou, incomodou a ferida e cutucou no fracasso da Camila. E aí eu fiquei mal. Então, ó, eu posso pegar esse ensinamento de o que Deus me ensinou com o fracasso. Daquela pessoa ter despertado aquilo em mim. E eu nunca tinha pensado aquilo que tinha sido como um fracasso, de ter saído num lugar que eu estava querendo tanto, mas que eu tinha que sair dali. O que eu aprendi? O que a vida me ensinou? O que Deus quis me ensinar? Olha aqui, ó. O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? Sabe quando a gente sente que não tem o dinheiro, tá faltando, não tem o dinheiro para pagar? O que Deus te ensinou com isso? Com a falta do dinheiro? E com a dor, com a tristeza, com a depressão? O que Deus ensinou? Com as expectativas, com alguma enfermidade, com alguma decepção? O que você aprendeu com a sua família, com a sua comunidade?
Nossa, o rapaz, ele resolveu fazer obra agora, aqui do ladinho da minha janela. Peraí, que eu vou encontrar um bom para. E aqui, ele fala aqui, ó, sua mensagem de vida inclui partilhar as paixões que Deus lhe deu. Olha isso. Olha quanta coisa. O nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se aproximar dele, ele lhe dará uma enorme paixão por algo que realmente importa a ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um problema, por um princípio ou por um grupo de pessoas. O que quer que seja, você sentirá compelido a falar a respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação. Gente, é aquilo, né? Encontre algo que faça o seu coração se apaixonar, sorrir, que você faça que você dê o seu 101% e que você dê o seu melhor sempre. Ó, sua mensagem de vida inclui as boas novas. Deus nunca deu a uma pessoa por quem não sentisse amor. Vou repetir. Deus nunca deu vida a uma pessoa por quem não sentisse amor. Todos importam para ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, ele estava dizendo: eis o tanto que o amo. A Bíblia diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Sempre que você se sentir apático sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando sobre o que Jesus fez por você na cruz. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. Assim que você conhece uma pessoa que não conheça Cristo, você precisa começar a orar por ela, servindo-a com amor e partilhando as boas novas. Enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. Por isso, gente, que as pessoas oram pelas outras. Eu lembro que minha avó, ela sempre orava por mim. Ela sempre falou: nossa, filhinha, eu oro por você todas as noites, todos os dias. E eu sei que cada palavrinha da minha avó ali, quando eu era criança, passando por separação dos meus pais, né, por tantas coisas, ia não entendendo sobre Jesus, sobre a vida, né, uma criança, enfim, eu sabia que tinha alguém orando por mim. E graças a Deus eu tinha minha avó aí fazendo isso por mim. Ai, gente, que delícia de áudio, que delícia de ensinamento. Estou muito feliz por esse momento, muitas coisas acontecendo aqui, é muita informação na minha mente, mas eu espero que eu tenha passado tudo que eu queria ter passado hoje. Vamos refletir, vamos responder aquelas perguntas. Respondem, pega o seu papel e caneta, anotem, tá lá no PDF, no livro, as perguntas, mas eu posso mandar aqui no grupo também para vocês. Quem não tiver o PDF, fala comigo, que tá lá na pastinha, tá bom? E a gente vai chegando aí na nossa reta final e eu tô muito, muito feliz. Gratidão, namastê.